Bueno, pessoal, já que estamos aqui, né? Vamos lá mais um pouquinho então. Antes de mais nada, dizer a vocês que eu estou afastado da parte do entreveiro cultural já tem um tempo, na parte tanto de avaliação como de regulamentação. Nesses meus últimos 3 anos aí de conselho, aí eu trabalhei muito mais nas questões do regulamento e da campeira mesmo. No entanto, creio que essa proposta caiu para mim, porque também nesses 3 últimos anos, com exceção deste 2017, nos últimos 3, eu fui convidado pelo MTG, pela parte cultural, para fazer, para ajudar o pessoal, colaborar com o pessoal, com os avaliadores da campeira do entreveiro cultural. Então, imagino que por isso que caiu a proposta para mim. Antes de mais nada, dizer para vocês que a gente debateu bastante essa proposta. Quando eu digo a gente, eu digo eu e o meu amigo Lourenço, porque a proposta chegou para mim, eu comecei a telefonar para ele e a gente foi interagindo, trocando algumas mensagens, e hoje a gente alterou um texto aí, e é o que a gente vai estar tentando trazer. Mas eu peço muita atenção de todos vocês, porque isso aqui é importante. E daqui a pouco a gente não está livre de ter se passado com alguma coisa, tá? Então, assim, ó, eu vou ler, num primeiro momento aqui, as justificativas e a proposta inicial deles. Eu tenho que fazer isso, para dar a minha justificativa por que a gente alterou o texto depois com a concordância dele. Certo? Então, aqui, ó, autores Priscila e Lourenço. Objetivo: a referida proposição tem por objetivo estabelecer tempo para a realização das atividades das provas campeiras no entreveiro cultural de Peões, além de explicar o caráter prático das provas, estabelecendo que a habilidade do candidato será priorizada na avaliação. Vejam bem tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Justificativa dos autores. Apesar de as provas campeiras constituírem uma parte importante da avaliação dos entreveiros culturais de Peões, por vezes a avaliação dos candidatos é prejudicada em virtude do tempo disponível para a realização das provas. Como não há estabelecimento de tempo limite para a realização das provas, muitos peões discorrem sobre longos minutos acerca da prova a ser realizada e ainda precisam de muito tempo para a execução desta, o que acaba atrapalhando o andamento do concurso. Assim sendo, justifica-se essa proposição a partir da igualdade de condições para todos os candidatos, estabelecendo tempo para que cada um deles realize sua prova. Ou seja, cada candidato poderá mostrar sua habilidade dentro do tempo proposto, não sendo prejudicado por sua oralidade, vejam bem, oralidade e forma de se expressar. Abre parênteses. Lembremos-nos de que a oralidade do candidato é avaliada na prova de comunicação oral e não na prova campeira. Fecha parênteses. Ademais, estabelece-se que a comissão avaliadora deverá priorizar a habilidade do candidato na execução ao invés de sua oralidade ou conhecimento teórico. Proposição. A proposta. Inclusão do artigo, do inciso 2 no artigo 20 do Regulamento de Entreveiro de Peões, no que diz respeito às provas sorteadas pelo peão e guri. Vai lá. As referidas provas constituem provas práticas, com a finalidade de avaliar a habilidade do candidato ao realizá-las, e não somente sua oralidade ou conhecimento teórico. Abre parênteses. Ainda que a comissão avaliadora possa realizar questionamentos de cunho teórico. Fecha parênteses. Assim, cada candidato terá 7 minutos para a realização da prova sorteada e a comissão avaliadora priorizará a habilidade prática do candidato na avaliação. Proposta: inclusão dos incisos 3 e 4 no artigo 20 do Regulamento do Entreveiro Cultural de Peões, no que diz respeito às provas escolhidas, mas as provas a pé, não as provas a cavalo. Inciso 3º, como ficaria? As referidas provas constituem provas práticas, com a finalidade de avaliar a habilidade do candidato a realizá-las. Assim, cada candidato terá 20 minutos para a realização, execução da prova escolhida, e a comissão avaliadora priorizará a habilidade prática do candidato na avaliação. E o inciso 4º, a comissão avaliadora poderá solicitar que todos os candidatos que a comissão avaliadora poderá solicitar que todos os candidatos que escolheram cada uma das provas estabelecidas a realizem ao mesmo tempo, observando os candidatos durante a realização e avaliando individualmente a execução do candidato ao final.
E aqui ele faz uma observação que teria que mudar o número dos demais incisos e diz como é que o regulamento ficaria disposto. Mas, enfim, isso aqui só entraria. Então, agora eu vou ler para vocês a minha parte. Oi? Agora vem a minha parte, então, aqui do que a gente debateu bastante. Antes de mais nada, dizer para vocês que eu tenho uma visão do entreveiro cultural, digamos assim, mais antiga. Eu participei do primeiro entreveiro que teve, que na verdade, na época se chamava Troféu Farroupilha. E eu tenho um entendimento um pouco diferente. E quando trabalhei ali, fazendo esse trabalho de orientação para os avaliadores de Campeira, eu levei neste formato, essa parte do que a gente convencionou lá como forma de fazer a avaliação. Então aqui, parecer para a proposta de tempo para a execução da prova campeira, entreveiro cultural. No que diz a proposta em suas justificativas, quando eles justificam? Sobre a questão da oralidade, eu discordo do texto de justificativa, pois tenho o entendimento de que a oralidade não é avaliada. O que de fato é avaliado é o conhecimento apresentado pelo candidato, que é fruto ou não das suas pesquisas e resgates angariados ao longo da sua preparação para o entreveiro. Aqui, inclusive, eu quero destacar o serviço que esta preparação do candidato nos traz. É uma via de mão dupla. Presta tanto para o candidato no seu enriquecimento cultural, como para o movimento no que tange ao resgate das peculiaridades de cada uma das provas. Conhecimento que, inclusive, depois vem a ser compartilhado durante o entreveiro. Eu posso dar exemplos. Destaco também que, muitas vezes, durante a preparação, os candidatos buscam aprender com tradicionalistas, ou aqueles tradicionais, pessoas de sabido conhecimento das lidas campeiras, estabelecendo assim a mais pura e verdadeira integração entre gerações, a tradição. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, na grande maioria das vezes, são poucos que têm o privilégio que tem o Lorenzo de ter todo esse histórico na casa dele. Muitas vezes os jovens chegam no CTG e vão aprender a ser o peão farroupilha no CTG, e quem vai fazer o papel de pai, de passar a tradição de pai para filho, é o CTG, são aqueles anciões, são aqueles tradicionais que nós temos, e essa interação a gente busca dentro do movimento. Então isso é fundamental nessa preparação do entreveiro. Eu estou falando num contexto geral. Isso nós não podemos perder, e lembro que a demonstração de habilidades são avaliadas nos eventos campeiros propriamente ditos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que a habilidade no rodeio, o laçador mostra habilidade, nos nossos torneios de laço o laçador mostra a sua habilidade, mas é só habilidade. O entreveiro cultural a gente tem que buscar esse conhecimento, no meu entendimento. Propriamente, e no entreveiro precisamos sim avaliar o entendimento e conhecimento que o candidato tem da prova que está executando. Explico. Não adianta só, e isso aqui foi o que eu fiquei 3 anos lá repetindo, não adianta somente saber fazer ou só conhecer a teoria. Não é só uma coisa ou só outra. Tem que ter a prática. Demonstrar habilidade e intimidade e o conhecimento do que está fazendo. Não adianta só chegar lá e encilhar um cavalo, e encilhar dentro do tempo e tal. Tem que demonstrar que tem aquela habilidade, que sabe fazer, está dentro do tempo, mas tem que conhecer, porque esse é o trabalho de resgate. Ele tem que ter entendimento do que é o pelego, do que é a espora, do que é o laço. E esse trabalho a gente faz no entreveiro, na parte campeira. Se os nossos laçadores talvez tivessem essa iniciação, a gente não teria tanto problema por aí. Não adianta, já disse isso, que a prática demonstrar habilidade, intimidade e conhecimento. Concordo que assim como já é estabelecido na prova de encilha, se estipule um tempo para a execução da prova. Mas entendo indispensável sabatinar o candidato sobre o conhecimento dele sobre ela. Lembro, inclusive, que quando das instruções para avaliadores e também para futuros participantes ou participantes, sempre colocamos esse tipo de situação. Eu não vou ler aqui uma outra parte aqui. O que acontece? Com base nisso tudo, eu fiz uma sugestão de um outro texto, depois hoje a gente sentou aqui embaixo e nós acabamos por juntar os textos aqui, que ficaria a proposta da seguinte forma então, certo? E esse texto que eu vou ler para vocês, ele já é compartilhado entre eu e ele.
Tá? Isso que eu vou ler para vocês agora, que é uma proposta. Tá? Como? Sim, é a minha sugestão junto já com uma concordância dele. Mudou aí. É por isso que é importante vocês, tá? Eu fiz, Gradasca, aqui toda uma justificativa de por que eu não estava concordando com o texto inicial deles, tá? E aí juntos nós tentamos construir outro. E é isso que eu vou trazer para a avaliação de vocês. As referidas provas constituem provas práticas com a finalidade de avaliar a habilidade do candidato ao realizá-las, vírgula, sendo que a comissão avaliadora poderá realizar questionamentos de cunho teórico durante a execução desta prova. Assim, cada candidato terá 7 minutos para a execução da prova sorteada. Lorenzo, quais são as provas sorteadas? Assar churrasco, fazer charque, emalar capa ou poncho ou fazer chimarrão. 7 minutos para a execução dessas provas, sendo que eles poderão, nesse meio tempo, ser sabatinados. Certo? Aí o artigo 3º, é mais ou menos o mesmo texto. As referidas provas constituem provas práticas com a finalidade de avaliar a habilidade do candidato ao realizá-las. Assim, cada candidato terá 20 minutos para a execução da prova escolhida, sendo que a comissão avaliadora poderá realizar questionamentos de cunho teórico durante a execução da prova. O quarto permanece o mesmo. A comissão avaliadora poderá solicitar que todos os... Poderá. Esse poderá aqui, para mim, é que pode ou não pode. Isso de acordo com o andamento do entreveiro, certo? Poderá solicitar que todos os candidatos que escolheram cada uma das provas estabelecidas a realizem ao mesmo tempo, observando os candidatos durante a realização e avaliando individualmente a execução do candidato ao final. Quinto, aqui que eu me meti. O candidato perderá 0,05 ou 5 centésimos, no caso, que isso não estava previsto, porque se a gente está propondo tempo, nós temos que propor uma penalidade caso ele acabe ultrapassando o tempo. Tá? A cada minuto ultrapassado. Findando esse tempo, vejam bem, findou o tempo, acabou. Ele terminou a demonstração e os seus comentários. Findado esse tempo, o candidato poderá fazer considerações sobre o seu conhecimento a respeito da prova executada e ser questionado pela comissão avaliadora sobre a teoria e peculiaridades que abrangem o universo da prova executada. Ou seja, assim como já é na prova de Encilha, hoje ele tem 12 minutos para executar a prova. Quando disser, bom, acabou, acabou. Tá, então, o que acontece? Os avaliadores podem fazer algumas perguntas, eles podem fazer algumas considerações. Algumas pessoas me disseram, mas tem uns que demoram mais, outros menos. Eu, na condição de avaliador, essas provas elas não têm uma avaliação muito objetiva, elas são tanto quanto subjetivas, e acho que não pode deixar de ser assim. Tá? O que acontece? Eu chego lá, está lá o Gradasca encilhando, ele terminou de encilhar, eu começo lá, faço a primeira pergunta para ele, uma coisa básica, ele não sabe me responder. Faço a segunda, ele não sabe me responder, eu já nem vou fazer a terceira. Não adianta. Por outro lado, daqui a pouco eu começo a explorar o conhecimento, porque o cara fez todo um resgate lá no campo, com o vô, com esse, com aquele, eu começo a explorar alguma coisa com ele ali, e ele traz esse resgate para a gente. Então, isso tem que ser explorado. Então, eu entendo, e aí o Lourenço, ele vai, os tempos são dele, a sugestão do tempo é dele e da Priscila, e ele vai justificar aqui para vocês por que ele está sugerindo esses tempos, ele vai trazer o parecer dele. Então, eu entendo o seguinte, que a gente pode estabelecer, sim, tempos para a parte da execução prática, sendo que tu até pode interagir, mas ele vai ter um tempo para essa execução prática deles. Mas, findado isso aí, ele pode fazer algumas considerações e pode ser sabatinado. A gente não pode deixar, no meu entendimento, e acho que se comete um erro, se a gente simplesmente não avaliar o que ele aprendeu junto. E aqui eu sinto a prova que foi de uma reformulação do regulamento que eu participei lá atrás, não lembro se foi 2005, 2006, que um amigo meu sugeriu, que foi peão farroupilha do Rio Grande do Sul, e tenho aqui um aval dele também, a prova de emalar capa ou poncho. Isso trouxe um benefício para o movimento de resgate simplesmente fantástico, porque estava se perdendo muito das peculiaridades de emalar capa ou poncho. E essa gurizada saiu atrás e pesquisou, e cada vez que se reúnem para conversar e fazer demonstrações disso, aparecem pérolas. Essa é a verdade. A gente não pode perder isso. Isso a gente tem que manter. E isso a gente explora perguntando para eles. Lourenço. Bom, boa noite novamente, então, pessoal.
Antes de justificar a nossa modificação, eu queria dizer que essa proposta ela vem em conjunto com a Priscila. Não é só uma proposta minha, a Priscila não se faz presente aqui hoje, porque ela está em função da tese de doutorado dela lá em Portugal e está impossibilitada de estar aqui, mas também essas ideias são compartilhadas com a Priscila Bresolin Tizotti, que todos acho que conhecem, e que foi uma das avaliadoras do concurso de peões nos últimos 4 anos seguidos. Bueno, antes de mais nada, antes de começar a minha justificativa, eu queria dizer que talvez nós fomos um pouco infelizes na primeira construção do texto. Porque em momento nenhum, e isso a gente conversou, o Dauro, desde quando ele me fez a primeira ligação me questionando sobre o texto, em momento nenhum a gente, né, em conjunto, quis deixar de valorizar aquele conhecimento que o peão traz e que ele busca na sua entidade, junto no campo, com os mais antigos. Não é isso. A ideia principal dessa proposta, ela é facilitar a forma de avaliação do entreveiro e equiparar todos os peões com as mesmas condições. O que aconteceu, eu vou citar como exemplo, no último entreveiro lá em São Sebastião do Caí, que a prova da tosa é uma prova a ser escolhida da modalidade a pé. E a prova da trança também é uma prova escolhida entre as provas a pé. E aconteceu que os peões que tosaram, eles fizeram isso à luz do dia, né? E o concurso foi se estendendo, e quando foram fazer a prova da trança já era de noite. E aqueles peões que estavam fazendo a prova da trança não tiveram as mesmas condições que os peões que tosaram de dia tiveram. Então essa é uma preocupação que a gente traz e para agregar junto nessa proposta. A questão do tempo. A Priscila ela foi revisora nessa última comissão do entreveiro. E ela fez mais ou menos uma base de tempo que se leva um peão a executar uma prova de galpão. E nenhum dos peões que participou do concurso, na sua execução, ultrapassou esses 7 minutos. Então, a gente acha que 7 minutos contempla bem o tempo a ser executado para a prova sorteada. Queria deixar claro aqui também que, dentre essas provas sorteadas, tem uma que o nome se diz assar churrasco. Isso a gente tem que deixar bem claro aqui, porque não vai ser avaliado nos 7 minutos o fazer o fogo, espetar, salgar e todo o processo que se leva para assar uma carne. Não é isso. Vai ser levado em conta nesses 7 minutos o tempo que o peão tem com a comissão avaliadora, que é o tempo de se espetar a carne e salgar a carne. Isso também tem que ficar bem claro aqui para os senhores. Acho que era isso. Não sei, Dauro, se tem mais alguma coisa daquilo que a gente tinha conversado. Na verdade, pessoal, não é para causar polêmica, não é para criar nada diferente, a gente só quer facilitar e deixar equiparado para todos os peões. E eu também me solidarizar com a Carla, que ficou até o fim fazendo a secretaria lá do concurso, e acabou chegando lá, já era quase uma passada, né? E a gente acabou dando o resultado desse último entreveiro, já era quase 3 horas da manhã. Então, acho que a gente tem que tentar facilitar ao máximo, que fica bom para todo mundo. E não é nada complicado, né, Dauro? Obrigado. Robson. Boa noite novamente. Eu queria dizer que eu sou favorável a quase tudo da proposição. Eu acredito que as provas de galpão, as sorteadas, tranquilamente dá para se fazer em 7 minutos. Eu só tenho um questionamento sobre essa proposição no tempo da trança. Trazendo o meu exemplo. Eu no concurso, eu tirei um tento, desquinei, lonquei e fiz uma maneia. Eu demorei mais do que 20 minutos, porque nem um guasqueiro, fazendo uma peça de encilha, ele consegue fazer em um tempo de 20 minutos. Eu demorei um pouco mais, uns 40 minutos. E pode ser que não, mas eu acredito que isso teve reflexo na minha nota, pois eu mostrei realmente a prática.
Porque eu apenas não fiz uma trança, mas eu mostrei como fazer uma trança para ser útil na peça da encilha. E eu acho que isso traz reflexo e em 20 minutos é inviável fazer. É só esse questionamento, talvez, se pensar nesta prova e dar um pouco mais de tempo, mas o resto eu sou favorável. É só o Robson? O autor? Bom, como só o Robson se manifestou, eu vou fazer a minha contra-manifestação para ele. Ele está sorrindo para a foto, agora não está podendo olhar para cá, mas eu vou falar mesmo assim. Robson, o que eu entendo da tua preocupação e acho que é válido, né? Mas, como a gente já falou aqui bastante sobre a parte prática das coisas, eu vou saber te avaliar se tu fizer uma meia maneia, por exemplo. Tu não vai precisar fazer uma maneia inteira. E em 20 minutos tu vai conseguir fazer uma meia maneia sem lonquear e sem tirar um tento, que isso vai ser avaliado antes. Esse tempo entra a partir do momento que tu começa a executar a tua trança, tá? E aí eu acho que em 20 minutos é um tempo que o avaliador ele consegue claramente ver se o peão sabe fazer a prova ou não sabe. É só isso. Eu acho que 40 minutos para fazer uma maneia é um tempo bom, fez rápido até. Mas em 20 minutos tu conseguiria saber fazer meia maneia e quem estava te avaliando, acho que se tu fizesse só meia, ia te dar a mesma nota pelo aquilo que tu produziu. Tá? Só isso. O relator? Pessoal, só deixar claro para vocês que o que a gente está colocando aqui para apreciação é essa nova redação feita, que ela é feita por mim e pelo Lourenço em conjunto, tá? Com a aprovação da Priscila, inclusive, dos autores comigo. Eu consigo entender esse universo. Acho que o Lourenço também conseguiu entender bem qual é que era a minha preocupação. E aí eu deixo para vocês aí decidirem. Não sei se vocês querem que eu leia de novo aí, ou como é que ficaria o texto, mas eu deixo para vocês decidirem como é que vocês querem, se vocês querem incluir isso, ou se vocês querem deixar do jeito que está. Dauro, deixa bem claro então como é que ficou os pontos principais, o que vai ser votado. A inclusão do inciso 2º do artigo 20 do Regulamento de Entreveiro Cultural de Peões, no que diz respeito às provas sorteadas para peão e guri. Provas sorteadas para peão e guri. Ficaria da seguinte forma, segundo. As referidas provas constituem provas práticas com a finalidade de avaliar a habilidade do candidato ao realizá-las, sendo que a comissão avaliadora poderá realizar questionamentos de cunho teórico durante a execução desta prova. Assim sendo, cada candidato terá 7 minutos para a execução das provas sorteadas. Aí quais são as provas sorteadas? Assar churrasco, emalar capa ou poncho, fazer charque e cevar o mate. Tá? Terceiro, as referidas provas constituem provas práticas com a finalidade de avaliar a habilidade dos candidatos ao realizá-las, sendo que a comissão avaliadora poderá realizar questionamentos de cunho teórico durante a execução desta prova. Assim, cada candidato terá 20 minutos para a execução da prova de escolha, no caso as provas a pé, que são tosquia, tosa e trança. Execução. Tá? O quarto permanece o mesmo do original do texto. A comissão avaliadora poderá solicitar que todos os candidatos que escolheram cada uma das provas estabelecidas a realizem ao mesmo tempo. O pessoal vai fazendo as provas e a comissão vai passando e vai avaliando, observando os candidatos durante a realização e avaliando individualmente a execução do candidato ao final. Isso aqui é bem amplo,
Porque poderá de acordo com o andamento do concurso. E aí o quinto, o candidato perderá 0,05 centésimos a cada minuto ultrapassado. Findando este tempo, o candidato poderá fazer considerações sobre o seu conhecimento a respeito da prova executada e ser questionado pela comissão avaliadora sobre a teoria e peculiaridades que abrangem o universo da prova executada. Ou seja, pois não, presidente. Tá? Tudo bem? Pode ser cada minuto inteiro. A gente inclui. Eu acho que fica de bom tom nesse formato. A gente não pode perder a essência, e o pessoal aí às vezes tem demorado um pouco aí realmente com as avaliações. Então, a prova de Encilha, fiquei muito tempo sem avaliar eventos aí, e não devo voltar a avaliar tão cedo. Mas esse ano aqui, como a nossa região lá pegou 3 regiões para avaliar, eu acabei dando uma força lá na 25ª, e na prova de Encilha eu vi lá que a pionada lá fez lá a parte lá da prova, obedeceram os 12 minutos, fizeram algumas considerações enquanto estavam fazendo a prova de Encilha, e depois disso nós fizemos algumas perguntas, eles falaram alguma coisa, mas a gente conseguiu conduzir isso dentro de um tempo bastante aceitável. Então, tendo esse formato, a comissão ela deverá saber mais ou menos como conduzir. Ou seja, ele fez a apresentação prática, ele tem que mostrar que ele sabe fazer. Não adianta contar toda a história do mate e entregar o mate todo entupido com a bomba virada pelo lado contrário. Vamos usar os termos corretos, né? Não adianta me explicar toda a história, a diferença da encilha serrana para a encilha do litoral, para a encilha da fronteira, e chegar lá e botar o bacheiro no lugar do pelego. É isso? É isto. Bom, entenderam então que nós vamos votar? Então, tá de acordo, Lourenço? Esse parecer da Auro depois tem que passar bem certinho ali para a menina, para a ata ali. Tá? Ela tem que redigir ali a ata agora daí. Tá? Bom, então eu boto a apreciação então essa proposta aí e o parecer do relator que está de acordo com o proponente. Quem está de acordo com essa relação, esse relatório? Quem está contra? Contrário? Então foi aprovado. Dauro, então só passar ali por gentileza, tá? Bem direitinho para ela na ata ali.